O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Olá, tudo bem? Estamos aqui no Constru Summit 2025, mais um podcast para enriquecer a nossa trilha de conteúdos. Estou aqui com o Fernando Guedes, vice-presidente jurídico da CEBIC, e também com o Renato Lomônaco, diretor de economia da Abrainc. Certo, Renato? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre funding, tema que está quente, ele só talvez perca em importância para a reforma tributária hoje, por causa da incerteza, mas o funding virou aí tema quente. As empresas começaram a sentir uma certa dificuldade de acessar o crédito tradicional, o SBPE, né? O governo também vem se batendo um pouquinho com a questão do funding para o próprio Minha Casa Minha Vida, né? E com o Selic a 14 e alguma coisa, não está fácil de captar no mercado privado. Então, vamos primeiro, Renato, se tu puder fazer para a gente um histórico curto aí, do funding nos últimos 2 anos, né? O porquê que começou a faltar, ou porquê que os bancos estão subindo spread, o impacto da Selic nessa história do funding, né? E o que a gente deve ter aí de comportamento desse range de funding, SBPE, FGTS, mercado privado para os próximos anos. Não, beleza, muito obrigado aí, Fabrício. Acho que é muito importante, você tocou o ponto-chave, né? Selic 14,25. A gente tem uma estrutura, o crédito imobiliário precisa ter um funding a taxas baixas de longo prazo, né? Senão, em nenhum lugar do mundo ele se viabiliza. Por isso que é necessário que a gente chama de ter um sistema específico, um direcionamento específico, né? O nosso sistema de funding brasileiro é composto pelo quê? Pelo SBPE, que é o que vem todo o ordenamento pelas cadernetas de poupança, VCIs, ligas, funciona assim para um público de média renda, digamos assim, média alta renda. E temos para baixa renda o FGTS, que é uma coisa criada há quase 50 anos que funciona aí muito bem porque eu venho funding Minha Casa Minha Vida. É interessante notar, quando a gente olha hoje Minha Casa Minha Vida, a gente vem conseguindo sim ter funding para pessoa física, a taxas até bem interessantes, TR mais 5, TR mais 7, até com subsídios que vêm do fundo. A gente tem um orçamento de 130 bi. O que está acontecendo é assim, a gente tem um mercado muito aquecido de Minha Casa Minha Vida, a gente tem um funding, né, que não pode passar de 130, 140 bi, a gente entende que é o máximo que o fundo comporta, e tem uma competição ali de 3 coisas, né, que é o PJ, o PF e o usado, e a gente tem que manejar muito bem essas 3 caixas, né? O PF vai cada vez mais subindo, né, pegando mais por sul, e ele é o prioritário. E aí a gente tem que tirar um pouco, né? Nessa hora, acho que o usado também é aquele que acho que deveria ser um pouco mais assim, colocado em segundo plano, não que ele não seja importante, mas acho que o que gera emprego e o que abastece o programa realmente é o imóvel novo, né? E aí nós temos o PJ, que é o funding para as empresas, que o funding para uma empresa começar a obra, que também é muito importante, e ainda mais importante, né, no cenário de juros baixos, mas aí é preciso ir monitorando ele. Acho que aquela coisa que o conselho da FGTS faz bem, mês a mês, porque a gente tem que deixar esse funding para a pessoa física, né? Porque esse funding vai ser repassado com o cliente ali na... É ele que garante a demanda, né? É ele que garante a demanda e ele que garante, né, fazer a minha vida, né? Então, assim, a gente tem que deixar para o PF, né? E deixar os outros fundos assim, o que é um pouco o que der. Aí acho que o segundo plano seria um pouco o PJ, e usado aí seria uma coisa que a gente tem aí, que eu acho que tem que ficar como a última prioridade, dado que você tem uma escassez de fundo. Então, esse é a Minha Casa Minha Vida, né? Aí a gente vai para o SBPE. A questão aí, o SBPE tem como fundo a poupança. A gente tem hoje mais ou menos 700 bi de poupança, sendo que só 65 para crédito imobiliário, então mais 450, 500 bi. Já está sobreaplicado, né? E aí, como que os bancos se financiam a partir daí? Com as LCIs, que são as letras, e com as ligas, né? Só que a questão é um funding muito importante, é que ele é indexado à Selic, no percentual do Selic, então com a Selic alta ele fica mais alto.
Então, a questão, eu acho que não é que vai faltar funding, o funding vai ficar mais caro. E estamos num momento chave, porque tivemos muitos lançamentos. Também precisamos da pessoa física que consiga aí fechar Repassar, e repassar. Então, nesse caso, acho que mais uma vez vai ter que ser priorizado o PF em relação ao PJ. E aí, para onde vai o PJ? Aí tem a sua terceira vertente, que acho que vai ser mais para o mercado de capital. Claro que o plano empresário, tradicional é importante, mas a tendência é a gente ter um crescimento aí do mercado de capital, mas ao mercado de capital com um custo um pouco mais alto em função da Selic. Aí eu acho que a empresa saber fazer um direcionamento, planejamento, saber quando tem produto. Tem muitas empresas associadas da Abrainc, estão indo muito bem, estão crescendo, tomando dinheiro do mercado de capital. Mas eles têm que ter um bom produto para entregar. Eu acho que a demanda tem. A gente está num momento de demanda muito favorável. A gente tem um desemprego baixo, tudo crescendo, renda crescendo. A única coisa que pega mesmo é os juros altos. Então, eu vejo essa equação como uma coisa assim, tem que realmente atirar para o PF e o PJ você tem que saber estudar demanda, oferta, mas é possível sim também operar no mercado de capitais e algumas empresas ainda com acesso aí a pessoas jurídicas. Acho que ano passado a gente teve 187 mitos nesse PPF, a segunda melhor marca da história e algo como 50, 60 para o PJ, né? Então não foi tão pouco. Esse ano o PJ está menor, mas imagina que a gente ainda vai ter um ano fechando próximo 180 bi, sendo um pouco mais para o PF. Trazendo um pouquinho o Fernando para a conversa aqui, Fernando, estamos passando agora, entrando em reforma tributária, né? E aí essas duas coisas, apesar de parecerem aos olhos de muitos que não se misturam, elas podem se misturar. Sim. Porque uma das coisas que a gente tem falado, né? Vamos lá, a reforma ela tributa operações, ela não tributa mais a venda ou, né? Ela tributa uma operação, tributa uma operação. Financiamento é uma operação, passa a ser tributado também, o spread vai ser tributado, né? Então, ou seja, tem uma camada de tributo que não estava na conta, provavelmente deve mudar um pouco, não sei se muito, mas também a gente tem, uma das impressões que a gente tem é que a reforma mexe em fluxo de caixa, né? E aí nós temos uma sobreposição das duas coisas, né? Que é o funding para qual fluxo de caixa advinte da conversa da reforma. Faz sentido isso ou não? Faz, né? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Com o Summit. Mas, Fabrício, é o seguinte, você tem que olhar a questão da reforma tributária em relação ao fundo por dois aspectos. Primeiro, na pessoa jurídica e na pessoa física. Na pessoa física, primeiro, né? Que de fato vai incidir o IBS, CBS, o IVA, né? Sobre o spread bancário, né? E a pessoa jurídica, a física, como consumidora final, né? A pessoa física, do financiamento, digamos assim, ela não terá direito a aproveitamento de crédito ainda não coletividade e tudo mais, então pode ser que tenha um impacto, sim, no valor da taxa final que ele vai pagar. Para a pessoa jurídica, faz todo sentido, que você falou assim também, por quê? Porque vai incidir o IBS-CBS também sobre o spread, né? E a questão do fluxo de caixa é aquela. O fluxo de caixa da construção, ela normalmente é descasada entre os recebimentos e as despesas, por conta do nosso ciclo longo, de anos, né? Entre o planejamento, a concepção do produto, até a última venda e por aí vai. Então, à medida que esse financiamento for vencendo, a pessoa jurídica for quitando o financiamento, ela vai quitar também o IBS-CBS, terá direito a crédito, mas isso não necessariamente vai ter o casamento com o recebimento do valor final do produto dela. Então ela pode estar antecipando algum tributo que não terá correção, vai ficar lá na conta corrente, né, na conta gráfica do IBS-CBS dela, que ela somente vai compensar lá na frente. Então isso, de fato, não só em relação à questão do financiamento, né, do IBS-CBS sobre o spread bancário, mas sobre todas as outras operações que a construtora e incorporadora farão. Certo. Uma provocação, vocês dois representam aí provavelmente as duas entidades mais destacadas no cenário nacional do ponto de vista de falar de institucionalmente o mercado imobiliário. E uma das coisas que eu estava refletindo esses dias, até conversando com o José Carlos da Silva, que era o ex-presidente da CEBIC, a gente teve, no caso da poupança SPPE, que afeta bastante média e alta renda, né? Média e alto padrão, né? E a gente vê o mercado de médio padrão sofrendo mais, né? Porque quem mais depende, talvez, desse dinheiro. E eu também fiz essa pergunta para o França, né? Que é o presidente da Abrainc. Assim, vocês veem espaço para algum tipo de movimentação institucional e governo, né?
para uma repaginação do desenho da poupança ou a criação de algum outro instrumento que possa suportar essa demanda de funding no médio e longo prazo? Ótima pergunta. Acho que a saída seria outro instrumento, né? Uhum. A poupança, diferente do FGTS, ela é voluntária, né? Ninguém é obrigado a colocar o recurso na poupança, e a gente sabe que ele não é o investimento mais atrativo de todos, né? Uhum. Imagina se você fizer um mapeamento aí da idade de poupadores também, acho que deve ser gente mais velha que aplica. Então, assim, poupança é um fundo que a gente espera que no longo prazo não deva continuar assim, não deva ser o fundo da habitação. Aí precisaríamos ter outro. As LCIs crescendo a cada dia, né? A gente só não teve mais crescimento de LCI, isso é um pouco importante. A LCI tinha até fevereiro do ano passado um prazo de resgate de 3 meses. Certo. Ele foi ampliado para 12, e aí sim começou uma pressão muito forte aqui das entidades, Abraem e Sebic, para redução desse prazo, porque a gente, hoje uma LCI ela começou com um produto de varejo, de private, mais de 50% é investidor varejo, um investidor que precisa ter um recurso de prazo. É o resgate mais rápido. Isso. Aí conseguimos cair para 9, né? Para 9. E assim, a LCI produzia numa faixa de 30 bi, mais ou menos, assim, em média. Depois que caiu para 12 meses, caiu para 20 bi, 15, caiu mais pela metade. Recuperamos o prazo para 9 meses, isso em setembro do ano passado, e agora voltamos para 6 meses. Uma decisão bem acertada aí do CMNE, foi uma decisão de coisa de 15, 20 dias. Com isso, a gente espera aí que a gente consiga aí ter uma retomada das LCIs, que são muito importantes, né? A gente teve uma mudança legislativa do ponto de vista de CRI também, um pouco mais restrito para a produção, e é uma estatística que eu vi bem interessante, né? Quando a gente olhava 2, 3 anos atrás, o CRI de desenvolvimento, né, que serve para o nosso setor, era 5, 10%. Certo. Hoje está em quase 50%. Por quê? Porque foram mudanças legislativas que tivemos ao longo dos últimos anos que tornaram o CRI mais restrito. Proibiram, por exemplo, o CRI de reembolso. Certo. Somente uma empresa aí que tem uma mais finalidade imobiliária pode fazer isso. Então, você teve um crescimento muito grande de empresas tomando CRIs. Por quê? Porque quando se olha para o de fundos, eles passaram a ser obrigados a comprar empresas no mercado imobiliário. Então, esse foi um ponto que eu acho que já foi uma mudança legislativa importante. Certo. Nós podemos fazer mais, tá? A gente tem aí um produto que a gente sempre leva para o governo, que a gente chama de LC institucional, para criar um título mais parecido com uma debênture incentivada para projetos. É uma coisa bem interessante que a gente pode fazer, porque hoje a gente tem fundo de pensão, a gente tem 1,4 tri. Eles não investem no mercado imobiliário, assim, investem para comprar alguns imóveis. Qualquer 3, 4% disso seria bastante coisa para fomentar o mercado. 4% seria fantástico. E a gente entende que mesmo ele com a Selic alta, eu também não acredito que a Selic nesse patamar vai ser para frente. O importante é ter funding, né? Acho que a gente quer ter um valor menor, mas assim, o importante é a gente conseguir ter funding. A LCI faz bem esse papel, uma LCI um pouco mais incentivada, uma LCI mais institucional, focada para outros bolsos, como fundos de pensão. Acho que seria muito bem-vindo, tá? Porque a gente estava conversando num outro fórum e falando, né, sobre a poupança. A poupança é um produto de, sei lá, 70, 80 anos, né? E que se você for perguntar, talvez a minha geração seja a última geração que teve relação afetiva com o instrumento, né? Com a caderneta de poupança, né? O pai abria a caderneta, papel anotado e tal. Eu tenho essa memória ainda. E hoje a gente sofre concorrência, né? A gente concorre com criptomoeda, concorre com fundo imobiliário, concorre com frações de coisas que são muito mais fáceis de serem adquiridas e mais interessantes, né? Que não necessariamente rendem mais, né? Mas tem um apelo inclusive de branding, né? De comunicação muito mais atrativo. Minha filha tem uma filha de 20 anos. Ela passa pelo cringe. Exatamente. Então, o nome de caderneta, né? Isso é um negócio, né? Então, a gente estava discutindo isso, cara. Inclusive, tem um trabalho para ser feito na poupança, que é um trabalho de branding, né? Não é só de instrumento. Dá um renome. E aí, falando sobre isso, vamos lá, falando um pouco de instrumentos e de institucionalidade, né? A grande dificuldade que a gente vê, aqui no Cienge, a gente, se juntar todas as empresas, a gente chega a 9 mil clientes no Brasil. Só da base Cienge são perto de 5 mil.
E a gente vê assim, cara, 20% da nossa base, ela acessa mercado de capitais. Só 20%. O resto não acessa. Né? E aí fica sempre aquela história, tá, mas o porquê e como? Né? Então, assim, do ponto de vista de vocês que estão institucionalmente atuando, do ponto de vista de marcos legais e marcos regulatórios, a gente teve um avanço grande há não sei quantos anos atrás, que foi Patrimônio de afetação. Tanto a afetação quanto a alienação fiduciária foram dois instrumentos que mudaram bastante o perfil do setor. Sim. Né? E do ponto de vista de quem olha para o mercado de capitais. Assim, então, quais são, se vocês tivessem que dar 2 ou 3 recados, né, para os nossos clientes, do ponto de vista de marco regulatório, para onde que eu olho, e do ponto de vista de relacionamento com o mercado, o que eu tenho que fazer para poder acessar a bolsa? Olha, eu acho que essas mudanças que eu tinha falado que aconteceram em 2024 já fizeram com que as securitizadoras, os fundos, olhassem muito mais forte para o desenvolvimento. E muitas empresas estão, acho que assim, muitas empresas aí estão tomando bastante. Agora, o que eu acho que o movimento não se intensifica mais por causa que o juros está no patamar muito alto. O juro alto é o grande inibidor, porque você... E tem um pouco, né? Na época que estava em 2021, a gente teve aquele juros de 2%, muita gente pegou e se machucou um pouco, né? Porque vamos pegar um CDI mais um CDI mais dois, parecia que era muito fácil, né? Aí virou uma taxa que era 4, 5, virou 15, 20. Quando você bota em juro composto, 2, 3 anos, para uma empresa menor, é muito forte o impacto. Mas, por outro lado, a gente traz uma maturidade. Eu acho que as empresas ficam obrigadas a olhar mais o fluxo de caixa, planejar mais, construir com uma reserva, principalmente para a governança, né? Se realmente está mais forte, você tem instrumentos financeiros sólidos, indicadores sólidos. E eu vejo o setor imobiliário, quando eu lembro dele, eu trabalhei em banco já há mais de 10 anos, e eu vejo hoje, é totalmente diferente como eles olham. A gente vê as empresas nossas que indo para a bolsa, a solidez das empresas, os bons exemplos. O ambiente melhorou. A questão, assim, a gente tem um dos setores muito pulverizado. Você fala, tendo empresas, e o Cienge pega realmente essas empresas aí menores, é muito grande, assim, e muita gente também acaba querendo fazer, e é uma tendência que realmente é um pouco mais difícil para esse grupo agora. Sim. Agora, o que a gente tem, talvez, que eu acho que a gente tem que olhar? Tokenização, eventualmente. O marco das garantias, como é que ficou? O marco das garantias ele é um bom instrumento até por conta disso, que permite, por exemplo, a alienação fiduciária superveniente, né? Uma segunda alienação fiduciária de um crédito, né, que possa vir o crédito imobiliário. As empresas estão acostumando com a ideia, os cartórios estão se adaptando. Ainda não pegou, né? 100% não, posso falar assim, mas está andando. É um instrumento interessante que está andando, tivemos aí alguns questionamentos, se precisava de escritura pública, não precisava de escritura pública para formalizar a alienação fiduciária de primeiro grau, quanto mais a superveniente, né? Que é um grande instrumento de marco legal de garantias, mas ele tende a ser utilizado, por exemplo, para melhorar a posição da empresa quando ela trata do chamado pró-soluto, né? É aquela parte que o próprio incorporador e construtor financia. Né? Então, isso dá mais uma garantia para ele, como dá para as instituições financeiras, daria para ele. Né? Mas, Fabrício, me permita fazer uma colocação, voltando um pouquinho atrás da questão da atuação institucional. Né? A gente sabe que a questão do funding tem que buscar alternativa, o Renato já colocou aqui, tokenização, fintechs, as próprias emissões desses títulos para empresas de menor porte, médio porte, isso tem acontecido, né, como forma de financiar, os fundos imobiliários, né, tem até a questão da reforma tributária, se tributa ou não os fundos. Isso é um debate importante, né? A gente tem que conseguir aí manter essa isenção. Isso. Em discussão agora. Mas eu queria um pouquinho além naquela fonte importante de recursos do setor, FGTS, né? Se a gente for pensar historicamente, nos últimos governos, vamos falar assim, nós tivemos no governo Temer a liberação das contas inativas. Né? No governo Bolsonaro, a criação do saque aniversário. Né? E agora, a criação do empréstimo consignado. Então, nós temos aí algumas atitudes que vêm acontecendo de drenar recursos. Dilapidação do fundo. Dilapidação do fundo que a gente tem que só ressaltar para terminar mesmo. Falar, olha, o fundo ele tem duas funções. Proteger
o trabalhador à dispensa arbitrária e financiar, né, habitação e saneamento básico e políticas de atendimento a esse próprio trabalhador. E muitas pessoas não sabem disso, né? Sim. O FGTS é o grande financiador da infraestrutura de saneamento do Brasil, né? Exato. As prefeituras se... Eu acho que tem uma terceira função muito importante, que é quando você está em momento de vulnerabilidade, vou dar um exemplo, enchente do Rio Grande do Sul. Aonde que as pessoas recorreram ao recurso? Ao FGTS. O FGTS. Agora, algumas não puderam recorrer, porque tinham tomado empréstimos por fundo, e aí não estava dado em garantia. E as pessoas não sabem, né? Às vezes ela vai ali numa loja, quer comprar, vê ali uma televisão, compra aqui, eu consigo tirar R$2.000 aqui em dinheiro. Não. Você ganha R$2.000 aqui, será que você vai estar pagando ali na frente? Juros absurdos. Você quer dar uma entrada numa casa, depois você não vai conseguir. Ela está realmente essa proporção. Uma pessoa às vezes pega um empréstimo de 5 anos, ela está pagando, sei lá, ela pega 2.000, vai ter que pagar 4, 2.000 são juros. E eu vi que tem pessoas, por incrível que pegam até 4, 5, 6 operações em bancos simultâneos. Então, assim, foi criada essa modalidade saque aniversário em 2020, mas logo depois foi criada a alienação do saque aniversário, que é essa. Isso sim. Que alavanca, que permite a alavancagem em cima desse. E hoje, 70% dos recursos que saem do saque aniversário é essa modalidade. O saque aniversário hoje está para quase igual ao saque de emissão no ponto de vista de saída. E, de novo, né, esse processo é um processo que, por enquanto, não tem lado, não tem governo. Os dois, né, os dois lados fizeram, né? Exatamente. Coloquei o histórico aqui para mostrar que, ao longo dos anos... Os dois lados fizeram, né? E a gente conversa semanalmente, a gente é bombardeado por projetos de lei que querem sempre aumentar. E aí tem milhares de projetos, não pode ficar aqui citando... Coisa, né? Eu acho que são mais de 200, 300 projetos, né? E a gente recebe de associados, acho que pelo menos um por semana. Todo dia. Uma coisa sem fim, assim. Bom, gente, estava discutindo... Nosso tempo esgotou aqui, já estão puxando a minha orelha. Obrigado, Fernando. Obrigado, Renato. Agradecer realmente ao trabalho que faz a CEBIC, que faz a Abraim, que é um trabalho institucional importante, né? Que é essa defesa de uma agenda invisível, né? Que pouca gente presta atenção, mas tem que ter alguém fazendo. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam bem-vindos ao Constru Summit. Espero vê-los aqui na próxima edição. Grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!